A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje vamos estudar dos versículos 18 a 26 do capítulo 9 de Mateus. A gente vai falar hoje sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Vamos lá? Versículo 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reservamos, Senhor, esses minutos, esse tempo que a gente tem agora nesse horário para reservar, para dedicar ao Senhor, para dedicar ao estudo da palavra, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, abra nossos olhos espirituais para que possamos verdadeiramente enxergar as suas coisas, Senhor. Abra nossos ouvidos espirituais para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. E usa-me, Senhor, como um canal na Sua obra e nesse trabalho de evangelização através do estudo da palavra, Senhor. Fala através de mim aos ouvidos daqueles que estão ouvindo essa passagem agora. E que tudo isso, Senhor, todo entendimento, tudo que possa trazer frutos, Senhor, através desse estudo, sejam todos para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amados, vamos começar novamente, né? Agora mais calmo, né? Mais pausadamente. Aqui na minha Bíblia de estudo diz assim: a mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Foi curada por causa de sua fé, e a vida da filha do governante foi restaurada por causa da fé de seu pai. A doença da mulher, obviamente, não ameaçava a vida dela, mas essa doença a tornava imunda e, por conseguinte, acabava por excluí-la da vida em sociedade. Seu esforço para tocar Jesus com a finalidade de ser curada demonstrou uma fé extraordinária, atitude reconhecida por Jesus. Ele também se dirigiu a ela em termos relacionais e afetuosos: filha. E isso também deve ter trazido cura emocional para uma mulher cuja condição, provavelmente, fora uma fonte de vergonha para o pai e talvez o marido, que não devia tolerar a doença da esposa ou a infertilidade, o que aumentava ainda mais o desespero dessa mulher. Amados, leiam Levítico, capítulo 15, dos versículos 19 a 18, que deve falar, vou abrir aqui na minha Bíblia rapidamente, no capítulo 15, né, do versículo 19 ao 28, que provavelmente fala sobre a imundícias, né, do homem e da mulher, né? Aqui fala: mas a mulher, tô lendo aqui Levítico 15, 19, tá? Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, amados, depois vocês continuam lendo,
que fala sobre essa, como posso dizer, essa forma que as pessoas tratavam a mulher quando ela tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada imunda, né? Durante esse período de tempo em que ela estava com fluxo de sangue. E provavelmente no período, né, um período menstrual de uma mulher é em torno de 7 a 10 dias. Então, nesse período, para o povo, naquela cultura, né, essa mulher era considerada o quê? Imunda, certo? E então imagina você, uma mulher que estava sofrendo de um fluxo de sangue, não durante 7 dias, não durante 10 dias, mas 12 anos. Então, muito provavelmente, esses 12 anos ela passou reclusa da sociedade, porque em Levítico fala que essa mulher, ela é o quê? Ela é afastada, né, durante esse período para quê? Para ser purificada, né, depois que passasse o período de fluxo de sangue, essa mulher passava por um processo de purificação e voltava a habitar junto com as demais pessoas, certo? Mas uma mulher que padecia de uma enfermidade que causava a ela 12 anos com esse fluxo de sangue, então foram esses 12 anos em que ela viveu o quê? Reclusa da sociedade. E muito provavelmente, além dessa vergonha, né? Além dessa exclusão dela, vinha também a vergonha por ser tratada dessa forma, né? E podia afetar o quê? O emocional dela. Porque ninguém queria tocar. Quem tocasse nela ia ser o quê? Considerado imundo. Imagine você, uma pessoa evita tocar em você e o que você vai pensar disso, entende? Então vamos novamente, aos pouquinhos, vamos ler o versículo 18 ao 26 novamente. Versículo 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, né? Jesus, no estudo passado, estava falando a respeito do quê? Do jejum, lembra? Ele estava falando sobre o jejum, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Quer dizer, um chefe chegou aonde Jesus estava, provavelmente se prostrou de joelhos e adorou a Jesus, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então ali ele estava trazendo o quê? Honra ao Senhor. Ali ele estava declarando a fé dele. Ele declarou que cria que se Jesus tocasse na filha dele, a filha dele ia o quê? Ressuscitar, certo? Porque, venhamos, a filha dele morreu. O fato de ele ir até Jesus já mostra que ele tem uma esperança em Jesus, que Jesus poderia o quê? Salvar a vida da filha dele. Então foi uma demonstração de fé, assim, incrível, certo? Que a filha dele morreu, ele poderia ter aceitado a morte, ele poderia ter ficado ao lado do corpo da filha e chorando. Mas não, ele resolveu fazer algo a respeito. E aí ele botou a esperança dele no lugar certo, que foi em quem? Em Jesus. Então ele ali adorou realmente a Jesus e creu verdadeiramente que Jesus poderia o quê? Ressuscitar a filha dele. No versículo 19 diz: e Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. Então Jesus prontamente o quê? Prontificou a seguir a ele até onde ele disse que estava a filha. E foi feito, lembra no estudo do centurião, que a gente estudou, que o centurião falou: mestre, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa. Diga somente uma palavra. Assim como eu tenho soldados, eu digo, vai lá e eles vão, faz isso e eles fazem. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Lembra? Então, para aquele homem, uma palavra de Jesus seria o suficiente para o servo dele ser curado. E Jesus fez assim, né? E aí esse homem aqui, ele falou: Senhor, se o Senhor tocar na mão, se o Senhor impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Impor a mão sobre ela, ou nem precisava encostar, só direcionar a mão em direção à filha dele, a filha dele viveria novamente. Então, Jesus fez assim como ele cria. Ele cria que se Jesus impusesse a mão sobre a filha dele,
ela ia viver novamente. Então Jesus foi o quê? Jesus se levantou e começou a seguir a ele, e os discípulos foram atrás, foram também. No versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, quer dizer, faziam 12 anos que essa mulher estava sofrendo de uma hemorragia, certo? Uma hemorragia. Então, ela estava sofrendo o quê? Durante 12 anos, o sangue jorrando dela, e na cultura deles, a mulher, enquanto jorrava sangue, era considerada uma mulher imunda, que não deveria ser tocada por ninguém, porque quem tocasse nela ia ser considerado imundo também, ia se sujar, né? Chegando por detrás dele, por detrás de quem? De Jesus. Ela chegou por trás de Jesus, tocou a orla da sua veste. Então, ela tocou por trás a veste de Jesus, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Porque ela cria, se ela não precisava encostar na pele de Jesus. Se ela simplesmente encostasse um pouquinho na roupa dele, ela cria que ela seria curada. Eu acho que em Marcos, vocês depois vejam lá em Marcos 5:22, de 22 a 43, ou em Lucas, no capítulo 8, do 40 ao 56. Mas tem uma passagem que relata sobre essa ocasião em que a mulher ela ficou assustada. Aqui a gente não tem isso. Eu resolvi, vou dar uma olhada lá em Marcos. Eu falo para vocês verem, mas aí eu resolvi ver. Marcos 5, Marcos capítulo 5, versículo 22. Deixa eu ver se é aqui. 5:22. Cadê? Não. 5:22. E certa mulher que havia 12 anos... Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos. Quer dizer, ela tinha gasto com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, gastou tudo que tinha com os médicos, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, nenhum médico conseguia descobrir o que ela tinha, né? E ela gastou tudo que tinha e não resolvia o problema e ainda piorou, né? E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, quer dizer, Jesus sentiu que do corpo dele tinha saído o poder, né? Conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Quer dizer, os discípulos de Jesus falaram: ô mestre, tá cheio de gente aqui, o senhor tá cheio de gente empurrando o senhor aqui e ali, apertando o senhor, e o senhor tá perguntando quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Versículo 33. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Quer dizer, ela ficou assustada, ela sabia, ela provavelmente ouviu Jesus falando: quem foi que me tocou? E ela sabia que foi ela. E aí, o que aconteceu? Ela ficou temendo e tremendo, ela ficou assustada, com medo de ter que contar. Muito provavelmente por quê? Exatamente por essa cultura da época em que as mulheres, quando estavam sofrendo do fluxo de sangue, serem consideradas imundas, e as pessoas evitando tocar nelas para o quê? Para não ficarem impuras também. Então ela fez o quê? Algo
que outra pessoa, não Jesus, uma pessoa que julgasse ela, uma pessoa que a considerasse imunda, ia ficar brava com ela. Como que essa mulher imunda tocou em mim? Entendam que eu tô falando isso só como exemplo, tá? Uma possibilidade. E então, ela temeu, muito provavelmente, só que aí o que ela fez? Ela fugiu, se escondeu? Não. Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então, ela contou a verdade para ele, que foi ela que tocou. Ela assumiu a responsabilidade por ter tocado nele, né? Versículo 33. Não, perdão. Prestou-se e disse toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Então aí, ó, ela recebeu a bênção dela, né? Graças a Deus ela foi curada. E ela viverá... Onde eu parei? No versículo 20. Voltemos lá, Mateus 9, versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, de Jesus, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Então ela demonstrou que uma fé extraordinária, que ela creu que se ela somente tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Tem ânimo, se alegre, a sua fé salvou você. E imediatamente a mulher ficou sã. Oh, glória, aleluia, hein? A palavra de Deus é muito linda, amados. A gente tem que reservar mais momentos assim para a gente entrar na palavra, e é uma coisa muito linda, mexe com a gente. Glória a Deus, aleluia. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, lembra o chefe que disse que se Jesus impusesse as mãos sobre a filha dele viveria novamente, né? E vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, quer dizer, o que é os instrumentistas? Muito provavelmente eram aquele grupo de músicos, né, que tocavam músicas fúnebres no velório, né? As músicas tristes, fúnebres do velório quando uma pessoa morria. E o povo em alvoroço. Alvoroço por quê? Provavelmente tristeza, né? Pelo falecimento da menina. E aquela, como pode ser, aquela bagunça, aquelas pessoas em volta, né? Do acontecimento. Disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus falou que para aquelas pessoas se retirarem dali, porque a menina não estava morta, ela apenas estava o quê? Dormindo. Nós sabemos que ela estava verdadeiramente o quê? Morta fisicamente, certo? Mas para Jesus, ela estava o quê? Dormindo, descansando. E Jesus foi ali para o quê? Para trazer de volta a vida daquela menina. Jesus pode o quê? Despertar, né? Do sono da morte. Mas dorme. E riram-se dele. Então, aquelas pessoas que estavam ali riram de Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Então, Jesus, ali, ele tocou na mão da menina, e a menina o quê? Ela se levantou, ela foi curada, ela foi desperta, né? Aquele pessoal foi posto para fora muito provavelmente pelo pai, né? Porque o pai foi lá buscar a Jesus, o pai cria que Jesus ia ali ressuscitar a filha dele, e aquele pessoal rindo de Jesus, muito provavelmente o pai que pôs o pessoal para fora. Sai daqui, o mestre tá aqui, eu chamei o mestre, ele vai ressuscitar minha filha e vocês rindo aí, sai fora. Brincadeiras à parte, né, Senhor? Me perdoa, é só brincadeira. Mas é isso. Então, o Jesus tocou, pegou a mão da menina e ela se levantou. Aí, versículo 26 encerra dizendo: espalhou-se aquela notícia por todo aquele país.
Então, a notícia daquela, ressurreição, não, a criança ressuscitou, né? A menina ressuscitou, essa notícia correu, né? Por todo o país a respeito do milagre que Jesus fez, né? E é isso, amados. Espero que essa mensagem tenha tocado ao coração de vocês e até o próximo estudo. Deus abençoe a todos.